Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Bom dia para vocês. Bom, esse é o vídeo de correção das atividades do sétimo ano. Já estamos aí na quarta semana do PET 4 do conteúdo de geografia, tá bom? Já acabando esse PET 4 aí, tá? E vamos direto aí para a correção das atividades. Observe o mapa e responda a questão, né? Primeira coisa que a gente olha no mapa é o quê? É o título, e o título está... Cadê o título? Não temos título nesse mapa, né? Obrigatoriamente, pessoal, o título não tem que ficar nessa parte central de cima aqui. Poderia ficar até embaixo, não teria problema. Mas não temos, tá? Aí você poderia falar assim, professor, mas o título não é esse aqui, ó, PIB dos municípios? Na verdade, esse aqui é um subtítulo referente a essa legenda. Do mesmo jeito que nós temos aqui também densidade econômica dos municípios, tá bom? Então, não temos um título, e aí eu considero isso uma falha, um erro grave quando se refere à cartografia. Título em todo e qualquer mapa é obrigatório, tem que ter, tá bom? Mas vamos dar continuidade aí. Vamos observar primeiro o que esse mapa nos informa. É um mapa de 2016, como já foi falado, se refere ao PIB. PIB é Produto Interno Bruto, né, dos municípios. Então, quanto maior essa bolinha, tá? Olha, tá vendo? Quanto nós temos bolinhas minúsculas que você quase não está dando conta de enxergar aí, né? E bolinhas maiores um pouco. Então, quanto maior a bolinha, quer dizer que mais aquele município produz, né? Mais aquele município gera economia. E nós temos outro fator nesse mapa para prestar atenção, que é a densidade econômica. Quer dizer, quanto mais ele produz também, mais vermelhinho ele tá. Quanto menos o município produz, mais para o lado de branquinho. Então a gente já pode caracterizar esse mapa por alguns aspectos. A gente pode observar que a região norte, né? Essa região norte todinha aqui é a parte do Brasil onde menos gera economia, não é? Menos, temos um dos menores PIBs. Apesar que nós temos aqui essa bolinha, quem sabe me falar que cidade é essa aqui na Amazônia? Justamente, a capital da Amazônia, isso aqui é Manaus, tá? E essa economia tão grande aqui é devido à Zona Franca de Manaus. Mas qual que é as duas regiões do Brasil, então, que nós podemos falar que está em destaque nesse mapa, que mais produz, né, que tem os maiores PIBs? Nós podemos falar que é a região centro, a região sul do Brasil e a sudeste. Tudo bem? Nós temos aqui uma parte do centro-oeste também e o litoral do nordeste, mas a grosso modo as que mais produz é o sul e o sudeste. Tudo bem? Vamos lá? O espaço geográfico também, como também as paisagens, podem relevar desigualdades sociais. O mapa mostra os estados brasileiros pelo rendimento médio das pessoas. Quais as unidades de federação, quer dizer, quais os estados, quando falar de unidade de federação a gente está falando de estados, né? Então, quais os estados com os maiores rendimentos médios, né? E quais as unidades com menores rendimentos? Então, as maiores e menores. Podemos falar que tem maiores e menores rendimentos, a gente pode falar aí de São Paulo, nós podemos falar aí do, aqui está São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás também entraria como um dos maiores, aqui em Minas também, né, tem uma grande produção, tá? E os que estão com menor, a gente pode falar do Acre, nós podemos falar aí do Roraima, podemos falar do Amapá, poderíamos falar também do Piauí, né, do Maranhão, poderíamos falar aí da Amazônia, tudo bem? Resposta dada, tá? 2. Observe o gráfico. O Brasil concentração de renda de 2015 e responda. Isso aqui também é cartografia, tá bom, pessoal? Título: O Brasil concentração de renda 2015. Então vamos ver o que está falando a legenda para a gente ter uma noção melhor. Então, o verdinho, 25% da população vive com até um salário mínimo. Tá vendo? 25% da população vive com até um salário mínimo. Depois, roxinho aqui, 24% da população de 1 a 2 salários mínimos. Depois o amarelinho,
9% da população de 2 a 3 salários mínimos. Então, quando a gente já soma aqui, né, 25 com 24 daria 49, com mais 9 ali, 58% da população aqui vive com até 3 salários mínimos, menos de 3 salários mínimos. Tá? O azulzinho, 6% da população vive com 3 a 5 salários, depois 4% da população vive de 5 a 10 salários mínimos. Então, o que a gente pode observar? Quanto menor o salário, maior a parcela da população. Não é isso? Olha para vocês verem. E aqui, 29% sem rendimento, né? Então, é muito triste. E se a gente olhar aqui, 1% quer dizer mais de 20 salários mínimos. Então, só 1% da população recebe mais de 20 salários mínimos. Tá vendo quanto é injusto essa distribuição de renda, né? Letra A. Compare a proporção de pessoas que vivem com até 2 salários mínimos e a de pessoas que recebem mais de 20 salários mínimos. Então, 2 salários mínimos é o verdinho e o roxinho. Então, 49% da população vive com até 2 salários mínimos, que é o que está falado aqui, tá? E 1% vive com mais de 20. Olha a proporção de pessoas, a diferença, né? Como que a concentração de riquezas fica só em um lugar, né? Só para pouquíssimas pessoas. Letra B. No gráfico fica evidenciada a desigualdade de renda no país, pois 51 milhões de pessoas vivem com apenas um salário mínimo. Cite uma iniciativa que poderia melhorar a distribuição de riqueza no Brasil. Então isso aí é algo que você tem que pensar um pouco, né? Uma resposta um pouco pessoal, mas você vai citar algo que você já conhece ou criar uma iniciativa que poderia melhorar a distribuição de riqueza no Brasil, tá bom? 3. Observe o historiograma, tá? Regiões, rendimento médio mensal de 2013. Então, aqui nós temos a região norte, tá? E aí quer dizer o quê? O azulzinho, homem, o rosinha, mulher, no espaço urbano. E no espaço rural, o homem verde, a mulher amarelo, tá? Então, a gente vai observar esses rendimentos. A gente pode observar que aonde as pessoas estão ganhando mais, os homens estão ganhando mais no centro-oeste. Olha que diferença, né? Estão aí no centro-oeste, que é o lugar que os homens ganham melhor, na área urbana. Vamos ver na área rural? Rural, o homem é o verdinho. Então, onde ele está ganhando mais é no sul do Brasil, né? E sudeste e centro-oeste está mais ou menos equiparado, mas o sul. Agora, vamos ver as mulheres. A mulher, o lugar que ela mais ganha é no sul do Brasil, onde ela mais recebe, e na zona rural, na região sul também, tá? Então, economicamente, a região sul é melhor para as mulheres, tá bom? Vamos lá. Observe o histograma e compare o rendimento dos habitantes entre as regiões brasileiras e anote as suas conclusões. Então, é exatamente o que eu acabei de fazer com vocês, né? A gente pode observar que o centro-oeste é a região urbana onde os homens mais estão ganhando dinheiro, né? E no espaço rural seria no sul do Brasil. As mulheres estariam ganhando mais na área urbana no sul do Brasil e na área rural também no sul do Brasil, tá bom? B. Compare a diferença entre os rendimentos entre os espaços urbano e o espaço rural, assim como homens e mulheres em cada um desses espaços. Quais possuem os maiores rendimentos, né? Então eu já falei para vocês, os homens claramente, infelizmente, pessoal, né? Porque eu acredito muito na questão da igualdade, né? Não só salarial, mas a igualdade de direitos, tá? Mas aqui a gente pode observar que temos os homens disparadamente à frente recebendo os maiores rendimentos, principalmente nas áreas urbanas. Tudo bom? 4. Analise atentamente a imagem a seguir. Pessoal, o que vocês conseguem entender dessa imagem? Primeiro que é uma área urbana, lógico, uma cidade.
Mas se você prestar bem atenção nas imagens, nós temos dois cenários. A gente pode observar nesse primeiro cenário, que está mais evidente aqui, uma favela. Tudo bem? São casas amontoadas, umas praticamente em cima, coladas umas nas outras, né, construídas de qualquer maneira, com pouco rendimento. E ao fundo, uma grande concentração de prédios, que provavelmente deve ser a área central de alguma cidade. Vamos ver que se fala aqui que cidade que é. Aqui é o Morro do Papagaio, aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Tá? Então esse aqui é o Morro do Papagaio, uma favela, e ali provavelmente parte de algum bairro de luxo ou do centro da cidade. Normalmente são os centros da cidade onde tem essa maior concentração de prédios. Tá? Então, atividade. O que mais se destaca na paisagem mostrada na fotografia? A meu ver, o que mais se destaca é a diferença, a desigualdade econômica, né? A diferença entre pobre e rico, tá? B. Como essa paisagem expressa a desigualdade social existente em nosso país? Então era exatamente isso, né? Então, como que ela expressa? Então, o que a gente pode observar na favela, moradias de baixo custo, muitas vezes sem segurança. Nós já vimos aí por várias vezes problema nas favelas, né? E nos grandes centros urbanos ali, uma maior concentração de riquezas, tá bom? 5. Em nossa sociedade, várias ações têm sido realizadas com o intuito de combater o trabalho infantil. Se possível, realize uma pesquisa na internet sobre alguma ONG que vem desenvolvendo ações desse tipo. Anote como é o trabalho dessa ONG, faça um gráfico ou histograma apontando as regiões brasileiras que possuem, ainda nos dias de hoje, esse tipo de trabalho. Que tipo de trabalho? Trabalho infantil. Então, o trabalho infantil ele é caracterizado por crianças menores de 16 anos, tá? De 16 a 17 anos, nós temos os jovens aprendizes, que já podem entrar no mercado de trabalho, mas crianças menores de 14 anos não podem, de acordo com a nossa lei, trabalhar, tá? Bom, vamos lá? Você vai fazer então um gráfico através das suas pesquisas, tudo bem? Procure aí uma ONG e se de tudo você não conseguir achar essa ONG, faça alguma pesquisa sobre algumas regiões do Brasil onde isso mais acontece, esse trabalho infantil, tá bom? Pessoal, um abraço, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, tá bom? Deixar o nosso like e até a próxima.